Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um Conversação aqui pelo canal da gente. Hoje eu converso com um campeão. Campeão nas pistas, campeão na água e principalmente campeão na vida. Ele perdeu o braço direito aos 4 anos de idade, cresceu, casou-se, tornou-se pai e hoje é um atleta. Eu converso com o Roberto Carlos. Seja muito bem-vindo, Roberto. Obrigado você pelo convite. Eu que te agradeço. Roberto Carlos é o nome do rei. Tem alguma coisa a ver? Eu nasci em 67, né? Eu acho que era quando ele estava no auge, né? Sua mãe gostava? E aí minha mãe deveria gostar, né? E apareceu esse nome. Homenageou, mas nunca te contou assim, se realmente Não, foi uma homenagem? Não, ela nunca me falou nada não. Mas com certeza era um nome que estava na moda, né? Era. Então tá, você é de Ituiutaba. Ituiutaba. Tá, então a gente começa, Roberto Carlos, vou te chamar só de Roberto. Tá bom. Porque Roberto Carlos é muito grande, né? Então eu quero começar, o seu acidente, onde você infelizmente perdeu o braço, foi aos 4 anos de idade. Você morava em Ituiutaba? Onde você morava? Eu nasci em Ituiutaba, né? Uhum. Nasci e fui morar com meus avós, eles moravam na fazenda. Uhum. E aí eu machuquei o braço lá, aos 4 anos de idade. Aos 4 anos. Antes dos 4 anos de idade, você se lembra de alguma coisa? Eu tenho em mente algumas coisinhas, mas muito pouquinho. Agora eu lembro mesmo, era o dia do acidente. Do dia do acidente, o dia fatídico, com certeza, né? Marcou muito a sua história. Foi. Então conta pra gente como é que foi. Eu lembro que eu acordei de manhã, né, e vesti aquelas blusas, antigamente eram as blusas de franela, né? Uhum. Elas chegavam até passar da mão, eram longas as blusas. E minha avó tava num fogão de lenha, e eu tava ouvindo o meu tio moecano, né? Ouvindo o barulho do motor. E aí ela falou: Roberto, vamos no fundo do quintal arrancar mandioca comigo. Eu falei: não, vó, não vou não, vou ver o tio no moecano. Aí caminhei com ela até um determinado ponto e fui lá ver meu tio. Mas peraí, você falou que morava com seus avós. E os seus pais estavam aonde? Minha mãe era mãe solteira, né? E aí ela estava na cidade? Ela morava na cidade. Na cidade trabalhando e sua avó cuidava de você. Tá. Meus avós cuidavam de mim. Uhum. E aí ela foi pro fundo do quintal e eu fui lá pra ver o meu tio moer cana. Cheguei lá, fiquei distraído um portãozinho e ele lá moendo a cana. Aí eu lembro que ele agachou, ficou de costa pra mim. E eu passei devagarzinho por trás dele, ele desligou o motor e o motor desentregador tem 2 bocas, uma que enfia a cana e a outra uma máquina. Uma quadradinha onde sai a cana moída. Uhum. E eu fiquei lá limpando a boquinha onde sai a cana que estava nas beiradas, e de repente eu senti aquele puxão, só que na mesma hora eu desmaiei, né? Mas seu tio não viu que você estava perto da máquina? Não viu que eu estava perto da máquina e nem viu, acho que ele só viu mesmo o reflexo na hora que eu caí no chão, porque na hora que começou a moer meu braço, né, o instinto, né, o cérebro, eu desmaiei, e aí com o peso do meu corpo eu caí. E aí foi que ele começou a gritar e me pegou. Aí na hora que ele me pegou, eu acordei de novo. Uhum. E aí ele saiu correndo comigo. Eu não chorei nada. Eu vi o braço todo arrebentado, né? O bracinho. Você lembra da dor? Não doía nada. Não. Perguntei até a minha avó se eu ia sarar. Ela falou que eu ia. Por quê? Será que você ficou tão anestesiado de dor que... Como é que é isso? Eu acho que a gente vê muitos acidentes, esses acidentes mais traumáticos, geralmente eles não doem, né? Porque isso é o cérebro mesmo, né, que bloqueia. Então eu ainda tive que ir a cavalo para a rodovia. Fui no colo do meu avô para a rodovia porque não tinha nenhum carro na fazenda. Meu avô, ele era funcionário da fazenda. Aí chegando na rodovia, eu lembro que um fazendeiro viu, né, ela ia para a fazenda dele, virou a caminhonete e levou eu para o hospital. Aí eu cheguei no hospital, lembro até entrando no hospital de maca e tal. E aí fui chorar na hora da injeção, né? Porque teve que cortar o resto, né? Eu precisava de tomar a injeção.
Aí eu que acordei, seria o quê? Uma anestesia? uma anestesia. Aí eu acordei de tarde, dormi o dia inteiro, acordei, estava tudo enfaixado, estava tomando soro e já estava super feliz. Não notava nada a diferença do braço. Não te fez falta naquele momento, assim? Não, eu não senti. Não achava tinha até ainda bonitinho. Não tinha ainda uma consciência, né? Achava bonitinho o catoquinho. Achava bonitinho. Você não se lembra, assim, por exemplo, se antes do acidente, se o seu avô ou o seu avô falavam para você não chegar perto, existia essa orientação? Ah, eu machucava demais na fazenda. Machucava demais as minhas pernas, eu machucava demais. Você era arteiro? Eu queria ir em tudo quanto é lugar que meu avô ia e eu cortava muito com canivete, às vezes eu caía, tanta vez, porca parida corria atrás de mim, vaca brava. Você era custoso, então, né, como se diz. Custoso, é. Mas você não se lembra, assim, especificamente se existia uma ordem, por exemplo, com relação àquela máquina? Do tipo, não, Roberto, não pode chegar perto daquela máquina. Não, isso não tem como, né? Ninguém... Isso até porque jamais isso talvez passa na nunca tenha acontecido, né? Então... Jamais passaria na cabeça deles que eu ia enfiar o braço lá, né? Então era uma coisa que foi pego desprevenido, né? Pegou todo mundo desprevenido, é uma coisa que acontece. Lógico que criança jamais pode ficar perto de um ambiente desse, né? Mas... é a coisa que acontece e sempre acontece com adulto também, né? Não é só com criança. E agora... como é que foi depois, então? Depois do acidente, como é que você prosseguiu a sua infância, né? Porque você era criança e continuou criança por muito tempo, né? Como é que foi dali pra frente? Lembro que eu voltei pra fazenda e tava tudo enfaixado e tal. Achava bonitinho, ganhei uma bicicletinha, um velocípedozinho e ficava super feliz e convivi com aquilo ali na maior naturalidade e comecei a fazer tudo, as coisas tudo só com a mão. Começou a descobrir novas formas. Descascar laranja só com a mão, com canivete, tirar leite, andar a cavalo, pescar. Então... eu acho que... podemos dizer que você tirou de letra? Tirei de letra. Mesmo? Tirei de letra. E ainda hoje tira de letra, né? E ainda hoje. Eu me olho assim e não vejo nenhum problema. Porque como eu conheço vários atletas, né, paralímpicos, e então a gente vê outros tipos de deficiências, né? Então a minha realmente, eu não tenho nada. Eu noto assim que... a sua história é diferenciada. Porque o problema mesmo está na cabeça. Na cabeça, né? Exatamente. Porque é isso que diferencia, né? Às vezes tem muitas pessoas que têm problemas físicos e outras que não têm problemas físicos, têm mais problema do que os... do que tem um problema físico. Isso é fato. O que você tirou de lição? O que hoje você olha para trás e pensa que esse acidente te ensinou? Eu tenho um filho de 2 e 9 anos, né? 2 anos e 9, né? Então, eu não quero que aconteça nada com ele, né? Sim. Não quero que ele caia, tropeça, nada, né? Para mim, eu tirei de letra, né? Mas para alguns é mais difícil, né? Então tá, então vamos para um rápido intervalo? Vamos. Daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí. Viver a vida assim com liberdade, ser quem você é, do jeito que quiser, de bem com o corpo e feliz de verdade, linda da cabeça aos pés. Onde estiver livre, leve e solta, por natureza, mostre toda essa beleza, livre, leve e solta, por natureza, mostre toda essa beleza. Depil, fotodepilação, tratamentos faciais e redução de medidas. Estamos de volta com Conversação e hoje o meu bate-papo é com o paratleta Roberto Carlos. Roberto, você então tem o José, de 2 anos e 9 meses, e a gente falava dele no finalzinho do último bloco. Você acha que por conta do que aconteceu com você hoje é um pai super protetor? Hoje eu sou
sou protetor demais e às vezes eu vejo uma tempestade num copo d'água. Não só com ele, né? Comigo, né? Como eu piloto a bike, né? Então, já machuquei muito de bicicleta, né? Então eu procuro também ser conservador comigo também, né? Não correr nenhum tipo de risco. Já teve algum outro acidente assim? Já tive vários acidentes. Mas algum grave ou... Tive um grave na Espanha que eu caí, que eu tive a hemorragia de 5 milímetros na cabeça. E eu também caí na volta do Goiás de ciclismo, que eu quebrei 2 costelas e a clavícula. Nossa senhora. E nessas 2 ocasiões de bike? De bike. Poxa vida. Então você está acostumado, né, com essas coisas. Já estou acostumado. Como é que foi para sua família a questão do acidente? Eu imagino, igual você acabou de me relatar aqui no primeiro bloco, que não sentiu dor, né? Que aquilo não doeu e que você mesmo tirou de letra, ainda que pequenininho, achava bonitinho e tirou aquilo tudo, levou aquilo tudo muito bem, né? Mas e para sua mãe e para os seus avós? Como é que ficou isso na cabeça deles? Para eles foi muito um trauma, né? Porque eu era o neto querido, né? Eles cuidaram de mim, né? Era o único neto, não? Não era o único, mas eu convivia com eles, né? Lá, né? Então o amor que eles tinham era muito grande, né? Então eles sofreram muito. E você estudou? Estudei. Começou a estudar na idade certa? Comecei aos 5, 6 anos, né? 5, 6 anos de idade. E aí sua vida escolar, como é que foi? Foi natural, eu achava, era assim bem queridinho, né, pelas professoras. Eu não sei se é assim porque eu ficava longe da mãe, né? E aí quando a professora tratava a gente com mais carinho, a gente sentia assim aquele aconchego, né? Então eu senti bem, era bem querido. Tinha alguns problemas, às vezes com alguns coleguinhas, mas não problema por causa da falta do braço, né? Não sofreu preconceito, o famoso bullying, enfim. Não. Não foi problema para você isso? Não. Isso eu senti, assim, algumas gozação quando eu era maior, né? Tinha uns 14, 15 anos, né? Sempre tem alguém com umas brincadeiras mais sem graça. Sempre tem um espírito, né? de porco, né? Sempre. Para encher a paciência da gente, né? Mas às vezes era alguma brincadeira, só... Mas passou. Apelido, essas coisas. Você chegou a se formar? Não. Estudou até qual série? Eu parei na 8ª série. Na 8ª série. Da época que você parou de estudar até a época em que você começou no esporte, né? O que você fez nesse meio termo? Eu fazia aquela gravação do número de chassis nos vidros dos carros. Porque os carros não saíam gravados de fábrica. Começou a sair a partir de 89. E onde era feito isso? Fazia nas ruas. Eu comprei o kit, né? Com um vidrinho de ácido, com os adesivos e eu chegava... Prestava um serviço? Prestava um serviço. Chegava na pessoa, às vezes, no supermercado, aí eu falava para a pessoa do que era, tal, se não queria gravar o número de chassis nos vidros dos carros, porque se o ladrão roubar dificulta mais e tem que trocar todos os vidros. Aí a pessoa achava interessante e eu fiquei muitos anos fazendo a gravação ali. E gravava na hora ali, era rapidinho. E aí você se casou novo, mas o José só veio agora mais recentemente, né? Por quê? Eu tenho 26 anos de casado, né? A gente teve ele, agora tinha 23 anos, né? De casados. Resolveram esperar mesmo. Plano de Deus mesmo, né? Então vamos fazer o seguinte, no próximo bloco aí a gente vai falar especificamente sobre o triatlon, como é que ele aconteceu na sua vida e qual foi a importância dele para você. Qual é a importância do esporte para você, né? Não sai daí que a gente volta já com conversação e o Roberto Carlos. Até lá. Natal não é ímpar, Natal é par, Natal não é longe, é abraço, não é solidão, é união. Vamos juntos espalhar a felicidade, fazer brilhar o nosso Natal em todas as ruas da cidade. Natal Luz de Uberlândia, uma iniciativa da Prefeitura de Uberlândia, uma cidade educadora. Desde o seu primeiro momento, eles falaram. Até mesmo quando faltaram as palavras. Afinal,
Só eles podem falar em silêncio. Para traduzir emoções, sentimentos e suas maiores conquistas. Os olhos falam. E no ISO Olhos, a satisfação e a confiança estão no olhar de quem é bem atendido com respeito, carinho e alta tecnologia. Hoje eu vejo a diferença. 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 É por isso que há 15 anos você vê a diferença. ISO Olhos. Filmes que marcaram época e impactaram uma geração. As melhores séries proporcionando uma viagem no tempo, trazendo recordações inesquecíveis. Só aqui no canal da gente você confere luz, câmera e emoção. Estamos de volta com Conversação e o paratleta Roberto Carlos. E aí, Roberto, como é que foi que você começou a praticar o triatlo? Já começou praticando o triatlo ou começou devagarinho? Como é que foi? Eu nem sequer sabia nadar, né? A Elaine fazia educação física, né? Estudava. Mas e no tempo de escola, por exemplo, ou na sua juventude, até os seus 29 anos, você tinha tido algum contato com o esporte ou não? Eu jogava futebol, né? E de vez em quando corria a pé e tal, alguma coisinha assim. Mas e aí, agora a competição mesmo em si, né? Eu não sabia nadar. E o professor fez o convite e passou por Eduardo Macedo, né? Me ensinar a natação. E aí eu comecei. Fiquei todo empolgadão. Comprei uma bicicleta e comecei a nadar. Já tinham tal. outras pessoas que eram deficientes físicas praticando esporte? Tinha um atleta de Santos, ele era amputado do joelho para baixo, mas ele tinha prótese. Certo. Mas aqui em Uberlândia mesmo? Não, aqui não. Não tinha ainda? Tinha outras modalidades, né? Mas o paratriatlo não. Ah, entendi. E aí eu comecei a aprender a nadar, só que eu nadava só em piscina. E a competição de triatlo é feita em mar e lagoa. E aí treinamos aí 5 meses e foi para a primeira competição em Santos. A competição era no domingo e aí no sábado eu fui lá na beira do mar ver o que me esperava. Porque você já sabia que era diferente, né? Ver o que me esperava. A hora que eu cheguei lá comecei a chorar. Vi aquelas ondas daquele tamanho, fiquei tenso, não conseguia nadar. Falei, não vou dar conta. Falei pro professor Eduardo. Aí eu falei, não vou dar conta. E entrava, mas não conseguia. Ele falou, não, amanhã você consegue, tal. Vai dar certo. Vai dar certo. E aí no dia da prova, tinha 750 atletas, eu era o último, eu estava lá atrás, já naquele medão. A hora que deu a largada, todo mundo entrou na água e eu fui caminhando até onde deu. A hora que não deu mais, eu não conseguia nadar, eu tive que ir nadando cachorrinho. Nadei os 750 metros, nadando cachorrinho. Você foi o último a chegar? Fui o último, engoli água demais da conta. Falei mas você não tinha aprendido a nadar? Tinha aprendido, mas só que a natação na piscina, você nada com a cabeça dentro d'água. E ali você está vendo o fundo. No mar, na lagoa, não, você tem que levantar a cabeça porque tem uma técnica para você ir no rumo da boia. E aí eu disse que nunca mais na vida ia voltar a fazer aquilo. Aí eu completei a prova, pedalei, corri. E aí de lá para cá eu voltei, na hora que a cabeça esfriou, eu tive a ideia de começar a treinar na lagoa do Parque Sabiá, para aprender a técnica, nadar em águas escuras. E aí eu ficava lá treinando. E fui pegando a manha, fui para a segunda competição e foi. E aí foi indo? Foi indo. E em 98 eu fiz a primeira competição internacional, que não foi triatlo, mas foi o atletismo em Birmingham, na Inglaterra. Em seguida eu fui para Colorado Springs, no Mundial de Ciclismo. Então eu fazia o ciclismo e a corrida, porque o paratriatlo ainda não estava incluso nas Paralimpíadas. Em 2000 eu fui para a primeira Paralimpíada, eu fui no ciclismo, para Sydney. E aí foi
E eu sempre queria estar no triatlo, sempre no triatlo. E batalhando para aquilo. Participando no ciclismo e treinando triatlo. E aí já se vão quantos anos? Não, já são 17 anos, é muita perseverança, determinação e principalmente a superação, né? Porque foram muitas dificuldades, muita dor. E eu nunca desisti. Quando você fala dessas dificuldades, por conta da falta por conta da sua deficiência, né? Ou dificuldades normais da luta em busca dos títulos, a luta do esporte mesmo, do apoio? É uma luta geral, né? Adaptação no esporte. Tudo né? tem a sua parcela ali de... Adaptação no esporte, o apoio era bem mais difícil e também é muito competitivo, né? Mesmo você olha assim, você vê assim, é paralímpico, é para-atleta, mas é muito competitivo. Sim, com certeza. Então, se você não tiver uma alta performance, você não consegue. E o atleta tem que estar entre os primeiros, né? Que é em busca dos primeiros. Porque você está entre os primeiros, você tem que faz parte da seleção e tem outros apoios. Então, isso é que eleva o atleta. E você busca também a classificação para as Paralimpíadas, que são quantos o foco, títulos né? já? Não, eu já fui... Nesses 17 anos, né? Eu já fui campeão brasileiro de ciclismo. E existem umas modalidades, triatlon, por exemplo, tem o Internacional de Santos, tem o Sesc Triatlon. Então essas competições, eu já fui pentacampeão, agora eu fui hectacampeão do Sesc Triatlon de Brasília. E agora recentemente fui tricampeão brasileiro de paratriatlo. O paratriatlo foi em Cruz agora em 2010, né, nas Paralimpíadas, e vai apresentar no Rio. Esse é o objetivo. Eu buscar essa vaga no Rio. E já fui vice-campeão mundial no Havaí, Cancún, Edmonton. Já conheceu quantos países? Já viajei demais. Fez as contas já ou ainda não? Já competi muito na Europa, na Ásia. Então é muita competição mesmo. E a família acompanha nessas viagens ou não? Não. Fica Geralmente puxado, né? é uma coisa que você tem que estar concentrado, né? Então é difícil, não tem como a família participar. Você considera que o esporte foi fundamental na sua vida, no sentido de você se reabilitar, no sentido de você superar, ainda que você me fale que, poxa, eu superei desde pequenininho e tal, mas eu acho que alguma coisa fica, né? Como é que o esporte te ajudou nessa questão? O esporte ele é fundamental na reintegração, né, de uma pessoa, eu acho que não só de uma pessoa deficiente, né? Só que a pessoa deficiente, mesmo ela sabendo que a capacidade física não é 100%, e quando ela descobre que é apto, né, a realizar aquela tarefa, ela não vê os obstáculos. A gente não vê os obstáculos. Quando você foca uma coisa, você não vê. Você quer fazer, você quer superar. Então, às vezes é mais fácil para uma pessoa com necessidades especiais do que para uma pessoa normal superar. Porque esse é o objetivo, esse é o foco. E eu já vi cada adaptação em bicicleta que você pira. Já vi gente sem os dois braços, adaptar a bicicleta para fazer as provas de contrarrelógio em velódromo, essas coisas. Então, tem jeito para tudo, né? Tem jeito para tudo. De 0 a 10, qual é o seu nível de competitividade? Eu sou competitivo, né? Demais. Eu procuro estar entre os melhores. É por isso que eu sou tricampeão brasileiro, né? Estou em 10º no ranking mundial. Esse ano eu estava em 3º no ranking mundial, mas como eu não pontuei em Londres, né? Então eu estou em 10º no ranking mundial. Meu objetivo é as Paralimpíadas do Rio. Mas tem muitos obstáculos para percorrer até lá, muitas competições. A próxima são as Paralimpíadas do Rio? Ou tem alguma prova importante antes? Não, o ano que vem ainda tem o Rio é 2016. 2016, tá. Ainda falta mais 2 anos, né? E eu tenho que continuar pontuando, né?
até lá e continuar sendo o primeiro do Brasil, né? Então vai continuar. Que não é fácil. Se Deus quiser e Ele quer. Roberto, se alguém quiser conhecer melhor o seu trabalho, te conhecer um pouco melhor a sua história, como é que a gente te acha? Na internet? A gente tem um vídeo que o Renato Cabral fez. Lindo, que inclusive já mostrei aqui trechinhos dele quando o Rafael Farnese esteve aqui. E agora vou mostrar de novo. A vida que você escolheu, né? E tem o meu site, é robertocarlos.esp.br. E também estou aí no Facebook, a gente está ali postando direto todas as competições e todo mundo já me viu muito na revista do Praia, quase todos os meses eu estou na revista, estou no programa também de TV Praia. E Você é famoso, agora você está aqui no Conversação. Pois então. Obrigada, viu, Roberto, pela sua participação. Parabéns pela sua história, parabéns pelos seus títulos. E a gente vai estar sempre aqui torcendo por você. Não, eu agradeço a você e queria aproveitar também e mandar um abraço a toda a comunidade de Uberlândia, a todas as pessoas, né, os empresários, as pessoas que me apoiam. E principalmente a população, né, que sempre está ali me incentivando, força, né? Dando maior força, e toda a imprensa também, né? Porque sem vocês também, né? Obrigada. Boa sorte para você, Obrigado. Então, e queremos notícias, viu? Tá sempre. Bom. E você aí de casa também, muito obrigada pela companhia, muito obrigada a Madu Semijoias, a Gregory que me veste, ao Rildo Naturalmente que cuida do meu visual e também a Graef Soluções Corporativas. Se você quiser falar com a gente, fazer alguma crítica, dar alguma sugestão, sugestão de pauta também que é importante, qualquer coisa, mande um e-mail pra gente, conversação@canaldagente.com.br. E eu te vejo na nossa próxima edição. Beijo, beijo, até lá, tchau! Quanta vida pode haver numa vida só? Já se perguntou alguma vez? Você vive quando apenas abre os olhos e respira. Ou quando não perde aquela chance. Vive quando larga tudo e começa uma nova ideia. Quando